Bom dia! Terminamos então o estudo sobre os prismas. Nessa semana nós vamos começar a estudar o cilindro, tá? O que é cilindro, pessoal? Cilindro é copo, é um cano, tá? É uma imagem conforme está projetada ali na tela, ó. Aquilo ali é um cilindro. O raio do cilindro, se vocês olharem primeiro aqui, né? Nós temos que as bases do cilindro são uma circunferência. Então, nós temos uma circunferência na parte superior, né, e uma circunferência na parte inferior. Assim como nos prismas, a base do cilindro é exatamente igual. Só que no prisma nós tínhamos, ou a base era um triângulo, era um hexágono, um quadrado, né, ou um retângulo. No cilindro, ela sempre vai ser uma circunferência, tá? Então, tem duas coisinhas aqui para destacar para vocês, ó. A altura sempre sai aqui, ó, de baixo, então que ela sempre vai ser paralela aqui a essa aresta lateral, ó. E o raio sai bem do meio da base, ali, né, do cilindro embaixo, da circunferência. Se vocês tiverem toda essa medida aqui, ó, de um lado ao outro, nós temos o diâmetro. Aí não é o raio, então tem que tomar muito cuidado que às vezes nos exercícios ou nos exemplos, vocês têm a medida do diâmetro. Então tem que dividir por 2, porque o raio é como se pensar na roda de uma bicicleta, ó. O raio sai bem do meio e vai até a ponta, né? Se for de lado a lado, seria o diâmetro. Então, como é que se calcula a área total de um cilindro? Faz a área lateral, né? E 2 vezes a base, porque a base dele é exatamente igual. O volume é a mesma fórmula também do prisma, a área da base vezes a altura. O que vai mudar então? Muda a forma de calcular a área da base e a forma de calcular a área da lateral. Porque a base, nesse caso agora, é uma circunferência. Quem lembra, a área de uma circunferência é sempre π vezes raio ao quadrado. O valor de π é 3,14, né? A área da lateral de um cilindro é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Se vocês quiserem calcular o comprimento daquela circunferência, a volta dela, como é que a gente faria, ó? Se quisesse calcular essa volta preta aqui de cima, ó, basta fazer 2 vezes o π vezes o raio, tá? Que vocês vão ter aquele perímetro. E o diâmetro, tá? Que é o que eu falei para vocês, é 2 vezes o valor do raio. O diâmetro seria desse lado até esse. Mas no exercício, se vocês olharem, não tem diâmetro, né? A gente usa sempre o raio, ó. Tanto na área da base como na área da lateral, a gente usa o raio, não o diâmetro. E o π sempre tem valores 3,14, tá bom? Vamos para os exemplos, então? Dado um cilindro reto, de altura 12 e raio 5, calcule área da base, área lateral, área total e volume. Nesse caso, eu já estou dando raio, ó. Estou dando a metade, que é 5. Se eu tivesse dado o diâmetro 10, vocês teriam que achar o raio 5, tá? Que é sempre a metade. Gente, é só aplicação de fórmula mesmo, ó. Área da base. A fórmula é π vezes raio ao quadrado, ou seja, π vezes 5 ao quadrado, né? O raio é 5, 5 ao quadrado, 25. Então, a área da base, 25π centímetros quadrados. Ou, se não quiser deixar em π, faz 25 vezes 3,14, que vai dar 75, alguma coisa, né? Mas pode deixar assim, ó, em 25π. Quando é que tem que trocar o π, que não pode ficar? Quando eu pedir a quantidade de plástico para forrar alguma coisa, quando eu pedir a quantidade de líquido, tá? Aí a gente troca o π para poder chegar na resposta. Área da lateral, como é que se calcula? 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, ó. Então, é só substituir mesmo, ó. Vocês sempre vão ter o raio e a altura. O raio é 5, a altura 12. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120 π centímetros quadrados. Na hora de fazer a área total, nós vamos ter 2 vezes a base mais as laterais. 2 vezes a base, que a gente já sabia que era 25π, mais a lateral, que é 120π. Multiplica primeiro, ó. 2 vezes 25, que dá 50, mais 120. Como é π, a gente junta. 50π mais 120π, 170π centímetros quadrados. Volume, área da base vezes a altura. Lá do item a área da base sabemos que é 25, vezes a altura que é 12, 300π centímetros cúbicos. Agora o exemplo 2. Qual o volume de um cilindro reto escrito em um cubo de 8 centímetros de aresta? Gente, se ele está dentro de um cubo, o cubo tem todas as medidas iguais.
Quando vocês vão calcular o cilindro, o que a gente precisa é raio e precisa da altura. Então, olhem só, a altura desse cilindro aqui, ó, a gente sabe o seguinte, que ela começa daqui, ó, até aqui. Isso é a altura. Ou, né, como é o cilindro, pode ser essa altura aqui, ó. Se ele tá dentro de um cubo de raio 8, é porque esse lado é 8, esse lado é 8, esse é 8, tudo é 8. Então, a altura é 8. Certo? Essa medida daqui aqui também é 8, mas isso seria diâmetro, então eu preciso do raio, certo? A metade de 8 é 4, então o raio é 4. Agora, então, pessoal, só substituição de fórmula mesmo, ó. A área da base é π vezes raio ao quadrado, né? Porque para calcular o volume eu preciso da área da base vezes a altura. O raio eu sei que é 4, porque o cubo tem lado 8, então 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16π. Então, lá no volume vai ficar 16π vezes a altura, que é 8. 128π centímetros cúbicos. Pronto. Apenas isso, tá? Atenção. Sempre que pedir, isso eu já falei, né? Quantidade de material, papelão, lata, plástico, líquido, aí a gente substitui o π por 3,14. Aí ficaria ali, ó, 128 vezes 3,14, tá? Então, os exercícios para vocês fazerem, ó. A base de um cilindro tem 4 metros de diâmetro, a altura também mede 4. Quero saber a área da base, a área lateral e a área total. Cuidem que eu não dei o raio, eu dei o diâmetro. Então, o raio vai ser a metade. Vão ter o raio e a altura. O 2. Um galão de vinho de forma cilíndrica tem o raio da base igual a 1. Agora, eu tô dando raio já. E a altura é 3. Eu quero saber qual é a quantidade de vinho que existe no galão se tiver apenas 40% do seu volume ocupado por vinho. Então, vocês vão calcular a quantidade que cabe ali dentro, ou seja, o volume de vinho que caberia ali dentro. E depois, se tiver só 40%, né, faz uma regrinha de 3, certo? Se, vamos supor que coubesse 100 litros. 100 litros se ele tiver cheio. Se for 40%, 40 litros, tá bom? Aí, essa aqui agora do leite LG, ó. Tem uma embalagem de leite em pó na forma de um cilindro reto que tem 10 centímetros de diâmetro. Cuidem, tá? 10 centímetros de diâmetro. Então, quanto é o raio? E 12 de altura. A embalagem é feita em lata e a tampa é de plástico. Desconsidere as bordas para poder responder as questões, tá? Porque se vocês olharem, aquela latinha ali é dobradinha, tem bordinha e tal. Qual a quantidade de plástico para fazer a tampa? A tampa é o quê? É base ou lateral? Qual a quantidade de papel para o rótulo da embalagem? Tá? E qual a quantidade de lata para fazer essa embalagem? Pessoal, esses então são os exercícios para essa semana, certo, gente? Um abração e bom estudo!